Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, olha que bacana, pai, se eu errei, pai, se eu fiz alguma coisa que te entristeceu, sabe, eu não lembro, mas se eu fiz alguma coisa ruim, foi isso que ele falou? Porque essa conversa mole é conversa de gente orgulhosa. Ó, se errei, sabe, se fiz. O sincero e humilde, ele nunca diz si. Foi um outro ensinamento que eu tive na Igreja Universal, com o bispo Clodomir. Eu era auxiliar dele, nós éramos solteiros. E um dia eu estava orando, ele me parou a oração. Era 4h pouca da manhã, Guaraci, abre os olhos, senta aí. Quando você orar, Guaraci, nunca mais diga se errei, se pequei. Sabe por quê, Guaraci? Porque com certeza você errou. Você pecou. Você não vive no pecado. Mas a gente peca de várias maneiras, Guaraci. Se a gente não peca fazendo, peca falando, peca sentindo, peca desejando, peca julgando, peca se precipitando no julgar. A gente peca de várias maneiras. Quando você diz para Deus: se eu errei, se eu pequei, isso é orgulho, Guaraci. Você está querendo dizer para Ele que não tem certeza absoluta de quão pecador você é. Daqui para frente, quando você fizer orações de arrependimento, você fala assim: pai, me perdoa porque eu vacilei. Pai, eu errei. Pai, eu pisei na bola. Porque com certeza em alguma coisa você pisou na bola. Tá bom? E nós éramos duas crianças, eu com 19, ele com 21 anos. Ele era o titular, eu era o auxiliar da igreja. Falei: sim, senhor, ele pode voltar a orar. Amém? Vivendo. E a gente tenta dividir com vocês um pouco do que a gente aprendeu nesses anos. Amém? Então nunca mais orando, principalmente quando você se joga aos pés de Jesus buscando perdão, nunca mais diga si. Essa preposição, ela é orgulhosa. Ela mostra o quanto você não se entende como alguém que errou, sabe? E quando você não está convencida de que errou, você não se vê motivada a se consertar. E se você não se conserta, tudo vai embora, a começar pela salvação. Amém, pessoal? Amém? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que linda a oração dele. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Ou seja, ele estava muito longe de chegar onde ele tinha que chegar. Mas já estava arrependido. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado? Vamos ver se vocês estão no espírito. Tem uma curiosidade aqui, vamos ver quem é esperto e pegou. Antes de chegar no pai, ele se programou para fazer uma oração, não se programou? E ele fez? Ele fez? Ele fez? Não, ele não fez. Como assim, bispo? Ele não precisou fazer. Essa é a maior prova de que não são longas as orações que fazem a diferença, e sim as orações sinceras. Olha para o bispo, olha como é que é profundo. Para vocês aprenderem. Não olha para a Bíblia não agora, olha para mim e eu vou te dizer. Olha só. Quando ele caiu em si, ele disse assim, ó: voltarei para a casa do meu pai, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa foi a oração que ele se programou para fazer, correto? Mas quando ele chegou no pai, olha o que ele disse: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai não deixou ele terminar a oração. Faltou uma parte da oração. Aquela em que ele disse assim: trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabe o que significa isso? Que você não precisa falar muito quando há verdade no teu arrependimento. Olha que coisa profunda. A oração não precisa ser longa. Ela não precisa ser uma oração de 10 horas. Ela não precisa ser uma oração de 5 horas. Ela não precisa ser uma oração carregada de palavras bonitas. Porque não é a oração bonita que resolve o problema, é a oração sincera. Amém? Você vê que bacana? Rapaz, Deus me chamou a atenção para isso. São detalhezinhos, né? Que para você pegar, você tem que estar no espírito. Ele se programou para fazer uma oração. Só que quando ele chegou diante do pai, ele não conseguiu concluir a oração. Sabe por quê? O pai nem deixou. Porque o pai ali é Deus. E Deus conhece o coração. Quando olhou para dentro dele, falou: ele está realmente arrependido. Então quando ele começou a falar, o pai já deu um beijão. O pai deu um abraço, deu um beijão, deu um abração nele, deu um beijão nele e gritou assim para os empregados: trazei depressa a melhor roupa, versículo 22, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha para o bispo. Você não precisa demorar nas orações, não. Você não precisa caprichar no tempo da oração e nem tampouco em palavras bonitas. Sabe onde é que você tem que caprichar? Na humildade para reconhecer os teus erros e se arrepender de fato deles. E se arrepender de um erro não é sentir tristeza por tê-lo cometido, isso é remorso. Arrependimento é a decisão de parar o erro. Como que um marido pode provar que está arrependido de trair a esposa? Quando ele abandona a amante. Independente das consequências. Eu vou procurar a tua esposa e vou contar tudo, não tem problema não, pode contar. Eu quero me limpar. Pode fazer o escândalo que você quiser, pode bater na minha porta, pode chegar lá e gritar para todo mundo ouvir que eu sou adúltero, não tem problema não. Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar para me levantar, mas contigo eu não fico mais um minuto. Contigo eu não subo a cama nunca mais. Como é que se chama isso? Arrependimento. Isso produz perdão e salvação. Foi o que o garoto fez. Se arrependeu de fato. E porque o arrependimento dele foi sincero, ele nem precisou falar muito. Para provar mais uma palavra que está na Bíblia que diz assim: não é pelo muito falar que seremos atendidos. O que faz a diferença se chama arrependimento.